Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Parabéns, por terem vindo com essa chuva, terem saído de casa. Meu nome é Sérgio, eu sou trabalhador aqui da CS Siqueira, sou trabalhador aqui da Quinta-feira. E hoje é uma alegria imensa poder falar um pouquinho de Ramatiz, poder falar um pouquinho desses assuntos tão sublimes, tão importantes para a nossa vida. Hoje, vamos fazer uma prece para a gente começar, né? Vamos, a gente dar uma... Vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, vamos sintonizando o nosso sentimento, o nosso pensamento com Ramatiz, com Jesus, com o nosso Deus Pai, nosso Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, pensando em Jesus, o seu Evangelho, as suas leis. Ajude-nos, Pai, a entendê-las, a introjetá-las, mas, sobretudo, a vivenciá-las. Que assim seja. Meus irmãos, hoje o tema foi interessante que, quando me escalaram para fazer essa palestra, já tem uns dias, me perguntou, fala de um livro e tal. Aí por acaso, eu estava lendo esse livro, aí eu peguei esse livro, Ramatiz, o Homem Astral e Mental. E ele faz uma compilação de 3 livros, A Sobrevivência do Espírito, Sobre a Luz do Espiritismo e Magia de Redenção. Eu vim preparando esse estudo, Mas hoje eu acordei com uma intuição. Mudou tudo. Nós vamos falar do livro também. Mas esse livro traz uma série de conceitos importantes que nós vamos falar aqui para a gente construir um conhecimento. Tem gente aqui que nunca leu um livro espírita, é a primeira vez que está vindo no centro? Pode levantar a mão. O senhor é a primeira vez. Então, em respeito ao senhor, essa introduçãozinha, nós vamos fazer ela mais um pouquinho, para o senhor poder, Certo. Bom, nós somos um agregado humano. Vocês estão vendo o corpo físico do Sérgio. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele colocou entre o corpo físico e o espírito imortal o perispírito. O que é esse perispírito? Tudo que está compreendido entre o espírito imortal, a nossa consciência, a centelha divina e o nosso corpo físico. Então, na Gênese, o que Kardec traz sobre o perispírito? Tudo é feito de fluido cósmico universal. É a base mantenedora de todas as coisas. Tudo é feito desse fluido cósmico universal. É o prana para os orientais. Quando esse fluido cósmico universal é condensado em torno de um princípio inteligente, de uma alma, eis o perispírito. Esse perispírito é uma manifestação da nossa consciência. Quando desencarnamos, esse perispírito é que vai continuar a manifestar a nossa consciência. Ele sente, ele pensa, ele traz toda a informação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque o nome do livro chama O Corpo, o Homem Astral e o Homem Mental. Muito bem. Como é que é a natureza desse perispírito? De que ele é feito? Vamos voltar para a Gênese de Allan Kardec. A natureza desse perispírito, desse envoltório fluídico, porque esse perispírito nada mais é que o nosso corpo espiritual. A natureza dele está sempre em relação com o grau de adiantamento do espírito. Opa, então aqui a gente já tem informação para o senhor. Esse perispírito, quando nós viemos, a evolução da consciência, vamos mineral, vegetal, animal, desenvolver o instinto, chegamos na fase hominal, que estamos aqui. O homem mais primitivo, que está adentrando na fase hominal, ele ainda possui esse perispírito mais viscoso, mais denso. Ele ainda é um perispírito mais adensado, porque o grau evolutivo dele ainda é reduzido. A partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, primeiro
do instinto vai entrando o quê? A inteligência, a razão, depois o amor eros, o amor ágape, o amor crístico. Essa caminhada vai sutilizando esse perispírito. Gente, é um pouco técnico, mas nós vamos entender lá na frente por quê. Aí vem Ramatiz. Então, Kardec lá atrás, ele foi orientado para ele, essa orientação tinha que ser gradual. Você imagina, naquela época que Kardec codificou a doutrina espírita, se ele dividir, perispírito já era difícil para o povo entender. Imagina se ele dividisse em 3 corpos. E é isso que Ramatiz traz para nós. Esse perispírito, ele poderia ser dividido em 3 corpos. O corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico. O que cada um faz? Por que eu preciso aprender isso, Sérgio? Porque o conhecimento nos liberta. Nós vamos chegar a uma conclusão lá atrás, como é que a gente pode, com esse conhecimento, ajudar a nossa vida. Porque nós não estamos bem. Nós estamos ansiosos, estamos tristes, estamos confusos, enfim, nós não estamos num equilíbrio. Poucas pessoas estão. Umas parecem estar, mas internamente não estão. Talvez esse conhecimento, a gente trazer um pouco esse conhecimento e passar a usar esse conhecimento a nosso favor e a favor dos outros, a nossa vida melhora. Então é por isso que nós vamos tentar entender um pouquinho isso aqui. O que é o corpo etérico? O corpo etérico é a parte energética, ou duplo etérico, é o corpo vital, feito de energia vital, central energética. Então pronto, a gente vai numa cachoeira, sente bem, a gente sente mais vitalizado, nosso duplo etérico, nosso corpo etérico se encheu de energia. E o corpo astral? É o homem que sente, é o corpo dos pensamentos, dos desejos, das emoções. Corpo das emoções, sentimentos, o corpo dos desejos dos orientais. Chegamos no corpo mental, o diretor. O que é o corpo mental? O homem que pensa. É o veículo que serve à manifestação do pensamento. Como é que esse pensamento é emitido? Através de ondas, de formas de pensamento. Da mesma forma que eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo a minha voz através de ondas, está se propagando pelo ar. O pensamento, ele propaga por esse fluido cósmico universal. A diferença da minha onda sonora para a onda mental, que André Luiz chama mentomagnética, é que a minha voz é circunscrita a um pequeno espaço. Ela tem um alcance. O pensamento não. O pensamento não. Muito bem. É muito importante que a gente, o que Ramatiz fala, urge que tratemos de adquirir intimidade com a natureza e o funcionamento desses corpos internos. Vocês querem ver aonde está isso nos evangelhos? Vocês lembram daquela passagem da festa de casamento, do festim das bodas? Vocês lembram dessa passagem? Alguém já lembra dessa passagem? Fora vocês que estão de branca aí, né? De jaleco. Alguém lembra daquela passagem? Tinha uma festa de casamento, aí o Senhor chamou o pessoal. Vocês lembram dessa passagem? Tem uma passagem que retrata o perispírito. O Senhor estava casando e chamou o filho, chamou as pessoas para o casamento. Aí foram vindo as pessoas. Lá na frente tinha um que não estava vestido com a túnica nupcial. Aí o Senhor vira para ele e fala assim, não, mas você não está com a vestimenta adequada para estar aqui, para fora. Ali está o quê? Caracterizando o nosso perispírito, a nossa roupagem fluídica. Esse perispírito nos caracteriza. Nele está toda a informação de todo o bem que a gente já fez, toda a sabedoria que a gente já acumulou, bem como todos os desequilíbrios, todos os atos pecaminosos, todas as nossas desditas, também está nele. E o nosso corpo é uma cópia dele. Ele é um modelo organizador biológico. E esse perispírito, ele vai plasmar o nosso novo, esse corpo nosso, ele veio de toda essa informação. Muito bem, vamos adentrando que a gente vai... Esse perispírito, ele é impactado
de uma forma muito intensa pelo nosso pensamento. Então, a gente tem que, Ramatiz fala que a gente vai ficar assombrado quando a gente desencarnar do poder do nosso pensamento. A gente não tem noção da importância do nosso pensamento. Olha o que ele fala. Primeiro, antes de trazer Ramatiz, eu vou trazer a Gênesis de novo falando. Como é que os espíritos agem sobre os fluidos? O perispírito é um fluido cósmico em torno de uma alma, somos nós. Como é que os espíritos agem sobre esses fluidos? Através do pensamento e da vontade. Logo, de acordo com os meus pensamentos, o meu perispírito vai ter uma forma. As minhas atitudes, as minhas palavras, eu vou impactando através dos raios que eu vou emitindo, porque o pensamento é um raio mental. E a gente vive no alcance desse raio. Vai impactando esse perispírito. Muito bem. Qual que é a meta, então, nossa, aqui, na Terra? É ter a nossa casa própria? Tudo também. Ter nossos filhos, criar nossos filhos, educar. Mas qual que é a nossa verdadeira meta, que todos os mentores trazem para nós? Nos abrem os olhos a todo momento. Adquirir equilíbrio psíquico. Com esse equilíbrio psíquico, a gente vai tecendo uma nova realidade. E qual que é o caminho para a gente atingir esse equilíbrio psíquico? 2 caminhos. Não tem outro. Não existe. São 2 caminhos. O primeiro caminho, o autoconhecimento. A gente olhar para dentro de nós, conhecermos, sabermos quem nós somos. Porque nós estamos no automático hoje. E a nossa vida é um prolongamento desses pensamentos e sentimentos que nós estamos vibrando, pensando e vibrando. Vocês querem ver? Falando um pouquinho sobre o processo obsessivo. A obra de André Luiz tem um livro chamado Ação e Reação, que o André, com o Silas, visita lá uma fazenda que tem o Luiz. O Luiz tem uma questão com usura, com apego. Na hora que eles chegarem lá, ele vira aquele tanto de entidades encarnadas andando, cada um com uma forma horripilante, segundo o livro. Por quê? Porque o pensamento molda esse perispírito. O raio mental e o sentimento que impregna nesse raio mental, que a gente pensa, cria a forma, o raio. Aí o sentimento vem e impregna. A pessoa que está arraigada na usura, podemos falar maledicência, cobiça, podemos falar várias coisas aqui. Ela está emitindo um raio que está o quê? Densificando esse perispírito. Está embotando. Leon Denis fala no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, que a bondade, ela expande esse perispírito. E a maldade contrai. Muito bem. Aí eles chegaram na fazenda, que é tanto lá, e o Silas é o mentor, junto com o André Luiz. E viram aquela cena toda, né? E veio o obsessor, 2 tios do Luiz que estavam influenciando ele a ficar mais avarento ainda. Tinha um imbróglio com o pai dele, o Antônio Olímpio, mas não vamos entrar na história. Eu sei que a cena era o Luiz, os 2 obsessores, que eram 2 tios dele, já no plano espiritual, e aquele tanto de desencarnado que os 2 obsessores trouxeram para ficar bombardeando fluidicamente na tela mental do Luiz, o dinheiro, o poder, ganhar mais, ambição desmedida, processo obsessivo. Agora, por que o Luiz estava sofrendo aquilo? Que a gente acha que a culpa é fora, né? Você sabe o que Emmanuel fala de sintonia? Eu vou tentar achar aqui, eu anotei para vocês. Ele fala que são forças inferiores retratando-se entre si. Ou seja, os obsessores só conseguiam atingir o Luiz porque no campo perispiritual dele, nós vamos ver aqui na frente Ramatiz falando de cunho permanente, que é o caráter dominante da pessoa que é expressa nesse perispírito, em termos de cor, textura, odor, magnetismo, temperatura,
Quer dizer que é uma assinatura energética nossa. A cada um segundo suas obras, Jesus falou. Não adianta a gente parecer bom. Não. É intencionar esse autoconhecimento e essa transformação moral. Esse é o remédio. E, inclusive, a gente só vai curar as nossas enfermidades quando nós despertarmos para uma verdade. Nós somos os médicos de nós mesmos. É claro que um tratamento espiritual para o corpo astral, para o perispírito, que vai reverberar no corpo físico, ou o tratamento do médico da terra, aqui para o corpo físico, quando já está instalado, são necessários. Mas, da mesma forma que eu vou no médico, vou lá e trato uma úlcera por causa de, sei lá, um efizema por causa de cigarro, aí ele me trata, eu fico bom. Aí eu volto a fumar, volto o efizema. Da mesma forma, a pessoa recebe um tratamento numa igreja, num terreiro de umbanda, num centro espírita, numa mesa mediúnica, passa por um processo de obsessão, fica bom, acolhe os irmãos, mas aí ele sai, volta os mesmos pensamentos, o corpo mental, volta os mesmos sentimentos, o corpo astral, cria-se uma psicosfera que ocorre novamente o retorno desses processos obsessivos. E aí esse obsessor, esse tio do Luiz, vira e dá uma aula de obsessão para o André Luiz e para o Silas. Ele fala, não, o Silas fez de bobo, o André Luiz vendo. Não, é que a gente aprendeu lá na escola que ensina a gente a vingar. Uma escola no mundo espiritual que ensina aquelas pessoas que estão trafegando na faixa mental da vingança, do ódio. A gente não tem nada disso, né? A gente não tem rancor de ninguém, ressentimento, né? Aqui ninguém tem, né? Ninguém, né? O coração é pacificado com todo mundo. A ex-mulher, o ex-marido, a namorada lá atrás, ninguém tem, né? Os governantes, vou falar aqui não, A, B, C, ninguém tem, né? Ninguém tem, né? Pois é. Opa, ligou, faixa mental. Eles são orientados a observar o desejo central ou tema básico de cada um. Nossa, esse é outro conceito para a gente aprender. Como é que é o nome do senhor mesmo? Como é que é o nome do senhor mesmo? Edivaldo. Tema básico. Todos nós temos um tema básico, um desejo central. Não são os pensamentos que a gente tem corriqueiramente, não. É um tema básico. O do Luiz, qual que era? A usura. Que vem da posse. É só a gente lembrar de 4 P's. Posse, prestígio, prazer e poder. No centro disso, egoísmo e orgulho. Porém, eles se manifestam nesses 4 P's. E nessa escola que ensina as pessoas a se vingar, eles são treinados a passar do lado da pessoa e já ver no campo áurico da pessoa, o corpo astral dela, já as cores, a textura, o magnetismo, o tema central básico está expresso. Então, no tráfego do mundo astral, cada um é o que é. Então, por que Jesus falou para nós? Qual que é a missão de todos nós que queremos evoluir, queremos nos aproximar do Cristo? Está em Mateus capítulo 5. O que ele falou primeiro? Ele falou assim, olha, vocês são o sal da terra. E ó, a missão, vocês são o sal. O que o sal faz? Salga. Aí na continuação do versículo ele fala, ó, se tornar insosso, ou seja, se você não salgar, se você não fizer a diferença, vai ser pisado pelos homens e jogado fora. Aí ele já emenda no outro versículo e fala assim, ó, você é a luz do mundo. A luz está em nós. Nós estamos trafegando numa faixa mental de treva dos 4 P's. Porque somos nós, não vamos nos culpar. Isso somos nós. A gente está vindo ainda do instinto. Mas hoje nós estamos tendo a informação para a gente sublimar isso. Hoje a gente está tendo a informação. E no final ele ainda fala, ó, tira a luz debaixo da mesa, da ignorância, da preguiça, e bota em cima do velador para iluminar todo mundo, ou seja,
Vamos aprender, vamos fazer o culto no lar, vamos ler os livros, vamos assistir palestra, vamos olhar para dentro, vamos perdoar as pessoas, vamos pegar mais leve com as pessoas, vamos reconciliar com aquele irmão que a gente está brigado. Vamos, mas eu não dou conta. Dá, porque com esse conhecimento do perispírito que leva tudo, cunho permanente, nós vamos ler o que é o cunho permanente. Se a gente não resolver aqui, nós vamos levar e o desequilíbrio vai continuar. Se nós não estamos felizes, prósperos, plenos, cheios de saúde, acorda alegre e tal, porque de alguma forma nós estamos ainda trafegando nessas faixas mentais mais inferiores. Isso está nos caracterizando no mundo astral. Isso está tanto reverberando em nós, como atraindo as consciências na mesma faixa mental. E a gente está aí cada vez mais adoecido, mais triste, mais desanimado. Quer dizer que para a gente criar o escudo protetor para todos esses processos depende novamente, equilíbrio psíquico através do autoconhecimento e a transformação moral. Todas as nossas energias da nossa vida têm que estar concentradas na nossa transformação moral. Isso é o mais importante dessa noite, para a gente entender. Não existe nada mais importante. Claro que nós vamos trabalhar, vamos formar os filhos, vamos ter um apartamento, vamos tentar uma coisa, vamos tentar melhorar de vida, melhorar o salário. Claro, gente. Vamos fazer exercício, vamos fazer as coisas, claro, mas essas coisas mudando, está tudo certo. Agora, o foco principal da alma, transformação moral, porque senão nós não vamos conseguir essa evolução que a gente quer. Aí ele vem falar o seguinte, Ramatiz, sobre o cunho permanente e sinais acidentais. Olha que interessante esse conceito de Ramatiz. Cunho permanente. Olha só. O perispírito é um avançado conjunto composto de todos os veículos de que o espírito necessita para atuar e se relacionar com os diversos planos da vida imortal, mental, astral, etérico. A sua cor, a cor do perispírito, a densidade, a temperatura magnética, a luminosidade e o odor astral são resultantes de processos metabólicos complexos e sutis, elementos identificadores do temperamento psíquico do ser imortal. Cada um de nós possui uma cor no perispírito, cores áuricas, uma cor específica. Ele fala de cada cor. O perispírito é o revelador de todas as ações ocorridas na intimidade da vida espiritual. Ele reproduz em suas funções e aspectos o cunho permanente, ou caráter definitivo, que a alma já imprimiu na formação de sua consciência individual. Uau! Quer dizer que a gente já vem de longe com um cunho permanente, uma característica do nosso perispírito. O avarento, ele já vem avarento há muito tempo. A pessoa ligada a desvios sexuais já vem há muito tempo. Ele vem caindo no mesmo erro. Como fundamento identificador do tipo de cada alma, não, antes de falar de cidades acidentais, do cunho permanente ainda, distingue-lhe a virtude fundamental, a sua máxima qualidade já conseguida no ritmo da vida sideral, ou então a sua paixão aviltante e milenária da qual ainda não pôde se libertar. É a marca psíquica da alma. Vocês querem exemplos? Ramatiz trouxe uns exemplos. Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Qual que era o cunho permanente dele? A belicosidade. Segundo Ramatiz nos fala aqui. Ele reencarnou lá em 27 a.C., como quem? César, na Roma. E depois veio como? Napoleão. Olha como é que o cunho permanente permanece. Quer ver outro? Samuel, o profeta do Velho Testamento, o profeta puro. Ele reencarna como João Evangelista
o discípulo amado de Jesus, e depois como Francisco de Assis. Já tinha amorosidade nele. Outro profeta do Velho Testamento, Elias, reencarnou como João Batista. Einstein é a reencarnação de Demócrito. Quem lembra de Demócrito, aquele filósofo grego de 400 anos de Cristo? É fundador da atomística, estudioso da física, da matemática, né? É um filósofo grego pré-socrático. Quer dizer, ele já estava estudando os átomos ali, né? Aí ele vem como quem? Einstein, que já trouxe a teoria de relatividade, já mudou todo o olhar sobre a matéria. A partir da teoria da relatividade, Newton já foi abalado, né? Agora com a física quântica, enfim. Amenófis, que era um médico na época de Ramsés, vem como John Hus. John Hus, para quem não conheceu, John Hus, um dos precursores de Calvino, do protestantismo. John Hus tem um livro que chama Luminares Tchecos, mostra quem foi John Hus, junto com Jerônimo de Praga, todo um revolucionário, trouxe toda uma mudança no olhar sobre a igreja. Foi queimado lá, né? Ele volta como quem? Allan Kardec, codificador. Isso Ramatiz está trazendo essas informações para nós. Bom, então quer dizer que nós estamos vendo aqui que o nosso corpo mental, ele é o diretor. Como é que é essa influência da mente no nosso corpo? Eu trouxe aqui, é um outro livro que chama A Missão do Espiritismo. Olha o que Ramatiz fala, a influência da nossa mente no nosso corpo. Agora nós estamos falando de nós aqui encarnados, não vamos falar de desencarnado não, aqui e agora. O espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico. Através da mente, gente, vamos entender isso aqui. Através da mente, circula de cima para baixo os pensamentos, por exemplo, de ódio, de inveja, de sarcasmo, de ciúme, de vaidade, crueldade e orgulho. Então a gente está pensando nisso, ninguém aqui pensa nisso, né? Ninguém tem inveja, né? Ninguém tem ciúme, né? Ninguém tem sarcasmo, vaidade. Temos todos isso, nós temos todos os P's, todos nós, senão a gente não estava na Terra. Mas não precisa ficar assim, assustado com isso somos todos nós. Agora tem recurso da gente mudar isso. Precisa da nossa vontade. Então ele fala que esse pensamento circula incorporando-se em sua passagem com as emoções de quê? Do choro, do medo, da alegria ou da tristeza, ao corpo astral já. Quer dizer, o corpo mental ele pensa, forma esses pensamentos, o corpo astral ele impregna esses pensamentos e perturba o equilíbrio do organismo físico. Aí ele dá exemplos. O medo, por exemplo, quando eu tenho um pensamento que me traz o medo, meu sentimento de medo, o que aquele Ramatiz fala? Ataca a região umbilical. Aqui essa região do chakra gástrico. Alegria, e alegria? Afrouxa o fígado e desopila da bilis. Traz aquela sensação mais de alívio, alegria. O sentimento de piedade reflui instantaneamente para a zona do coração. Aquela pessoa piedosa, o coração funciona melhor, o chakra cardíaco. Ele dá outros exemplos. A inveja, por exemplo, comprime o fígado, extravasa bilis. Então aquele refrão de que a pessoa ficou amarela de inveja, né? É verdade mesmo, né? Está falando aqui, mas o Ramatiz está falando aqui, ó. Aí ele vem falando várias, né? Através do sistema nervoso, circulatório, linfático e endocrínico, as emoções alteram profundamente a função dos nossos órgãos. Quer dizer, a causação é descendente, não é ascendente. Então, se eu quero mudar a minha vida, onde eu tenho que começar a mudar? O meu pensamento. Observar como meu observador, o que eu tenho pensado. Os meus sentimentos, as minhas emoções. E aí a minha vida vai mudando, porque eu vou criando uma nova realidade. Muito bem. Essa é a influência da mente no corpo humano.
E as influências espirituais, os processos obsessivos? Vamos ler o que Ramatiz fala? Ele fala aqui no livro Mediunismo. Uma pergunta antes de entrar nisso aqui. Vocês acham que os espíritos vê tudo que a gente faz? Quem que acha que vê tudo que a gente faz? Só vocês. Gente, eu vou ler um negócio para vocês aqui. Livro dos Espíritos. Pergunta 450. Eu anotei porque eu sabia que vocês não iam acreditar que vê tudo. Vê. Só que tem um detalhe. Mas tem um detalhe. Olha só. Lembrando da fazenda, lá, lembra da fazenda? Na hora que o Silas chegou com o André, aquelas entidades que estavam lá, obsediando o Luiz, nem perceberam os dois. Pode até ter visto, mas nem deu moral. Por quê? Olha só. Os espíritos veem tudo que nós fizemos? Kardec pergunta, né? O Espírito da Verdade. Olha o que o Espírito responde. Podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Então, a primeira informação, a gente nunca está sozinho. O tempo inteiro tem uma galera do nosso lado. Pode ter certeza disso. O problema é que turma que está, né? Todavia, agora vem a informação. Cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Só enxergaram o Silas e o André na hora que eles sintonizaram com a questão da usura. Aí o Leonel já olhou, aí o Silas, tal. Aí o Leonel já achou que ele também estava obsidiando ali, aí a conversa fluiu sobre a escola de vingança e tal. Mas antes não tinha nem, quer dizer, o que eu estou pensando? O meu pensamento, aonde eu estou pondo o meu pensamento, os meus desejos, o meu olhar, os meus achismos, as minhas crenças, as minhas percepções, isso está criando um padrão de vibração em torno de mim, impactando no meu campo perispiritual, criando uma condição que eu sou visto ou não por determinado tipo de espírito. Por que você já ouviu falar em alguns livros, algumas palestras, assim, não, o seu anjo da guarda afastou, não é que ele afasta, que não, já ouviu isso aí? Fala assim, não estou conseguindo rezar, não estou... Por quê? Porque a faixa mental da pessoa está tão embotada no pensamento, às vezes, de ódio, de rancor, de maledicência, de egoísmo, de orgulho, os pés, tudinho, né? Poder, posse, prestígio, prazer, tá ali, luxúria, gula, a fixação mental está tão grande que os espíritos mais evoluídos, irmãos mais velhos, nós que nos ajudam o tempo inteiro, não conseguem nem aproximar. Por isso que às vezes a gente faz uma prece, a gente faz uma meditação, fica um pouco em silêncio, faz uma reflexão, muda um pouquinho, lê um livro. Comigo funciona muito com livro, eu leio um livro assim, aí parece que a minha mente muda a faixa mental, eu sinto melhor, eu tenho as ideias melhores, a intuição, a vida vai melhorando. Então depende de quem? Nós mesmos. É assim, não tem outra forma. Eu poderia estar aqui, eu não sou muito bom de falar, tem palestrante aqui, igual o João ali, sobe aqui, fala bonito, assim, consegue falar do coração, eu não consigo, porque eu tenho os pés tudinho, sabe, João? Então eu preciso ir na marra, eu preciso aprender o que está aqui, sabe? Eu gosto de passar para as pessoas, porque isso vai mudar, está me ajudando a mudar a minha vida, está me ajudando a reconstruir a minha vida, que eu também já caí, só que hoje eu sei o caminho, eu decidi o caminho. Se eu caio, ainda caio, mas é diferente. E essas influências espirituais? Vamos ver o que Ramatiz fala. Nesse livro Mediunismo, né? Sem dúvida, há possibilidade de todos os vivos serem influenciados pelos espíritos desencarnados, que os espreitam incessantemente, valendo-se de qualquer suscetibilidade psíquica ou vulnerabilidade moral para insinuar-se suas intenções. Opa, então a gente tem outra informação. Está em volta de nós, mas vai se aproximar, segundo Ramatiz, nesse texto, por duas coisas: suscetibilidade psíquica
e vulnerabilidade moral. Ou seja, se eu não tenho a força moral para resistir. A partir do momento que eu resolvo trilhar um caminho de autoconhecimento, de olhar para dentro, fazer uma terapia, fazer um tratamento, ler os livros, fazer o culto lar, fazer as pazes. Não, agora eu vou ficar bom, não vou ser esse homem mais não. Quero ser melhor agora. E Jesus falou isso o tempo inteiro. Olha, busca, porque a gente não entende. A gente está lendo a Bíblia há 2000 anos, porque a gente já lê a Bíblia há 2000 anos, só que a gente não entendeu ainda o Novo Testamento. O que ele fala lá? Olha, busca o reino de Deus primeiro. O que é buscar o reino de Deus, gente? É mudar as nossas energias de consciência. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Aí fala, busca primeiro o reino de Deus. Tá? Tudo mais vos será acrescentado. Quer ver outro? Em Paulo, tudo, quando Paulo fala, tudo conspira para o bem, para aqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus? Amar a Deus eu ficar rezando aqui, de joelho? Não. Te amar a Deus através das relações. Não, amar a Deus é vibrar a Deus. É vibrar. É onde a gente estiver, a gente refletir o Criador. Ser um reflexo do Criador. Aonde a gente estiver. Porque a todo momento o desequilíbrio está em torno de nós. Todo momento. Pode ser encarnado, desencarnado. Todo momento. Nós temos uma pessoa com dor, uma pessoa com uma separação, uma dor, uma pessoa que desanimou com a vida, a todo momento. E você dá de ombro e vira, eu vou cuidar da minha vida. Você perde um tempo, vai lá e isso é amar a Deus. E ele fala, tudo conspira para o bem, viu? Para aqueles que amam a Deus. Ou seja, se eu modulo o meu pensamento, o meu sentimento, se eu vibro numa frequência, numa faixa mental mais elevada, isso vai reverberando, porque a causação é descendente, isso vai reverberando nos meus corpos, meu pensamento, meu sentimento, o meu corpo astral, o meu perispírito, ele é ligado ao meu corpo físico, corpo etérico, através dos chakras, cada chakra é ligado a uma glândula endócrina, isso reverbera no físico. A minha saúde vai melhorando, eu vou tendo mais força, ficando mais animado, mais alegre, a vida vai ficando menos pesada. Depende de quem, gente? Da gente. E aí ele fala, na verdade, essa questão das influências espirituais, o acontecimento é bem mais comum do que vocês pensam, pois é constante a ação e a atuação dos espíritos no seio da atividade humana dos encarnados. É incessante. Conforme já temos lembrado, tudo é uma questão de afinidade eletiva. Olha o termo que Ramatiz usa em relação às influências dos processos obsessivos. Afinidade eletiva, em que os vivos sintonizam com os mortos, conforme o seu padrão mental e a natureza dos seus sentimentos. Agora, eu anotei aqui, Emmanuel, falando a mesma coisa. No livro Pensamento e Vida, capítulo 27, obsessão. Olha o que Emmanuel fala. Observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. É a mesma coisa que a Matiz está falando. É uma sintonia. A Matiz fala afinidade eletiva. Quer dizer, como é que se eu estou com ciúme danado da minha mulher, nossa, eu tenho ciúme de tudo da minha mulher, ou ciúme do meu filho, ou ciúme... Tem gente que tem ciúme de tudo, né? Ciúme até do cachorro, ciúme de tudo. Esse ciúme, ele vai criar um padrão mental meu que vai sintonizar, vai estar vou entrar numa zona de frequência que é do ciumento, tudinho, encarnado, desencarnado. A gente não aguenta. A gente não aguenta. Impacta tudo, adoece tudo. Da mesma forma, a maledicência, até aquela pequenininha. Até a pequenininha. A pessoa vem e fala do fulano. A gente pega pouca coisa. Às vezes a gente nem fala, mas a gente pensa. Sintonizou. Aí o que acontece? Toda aquela faixa mental
da maledicência passa a fazer um círculo. A gente conecta com essa frequência. Nós não aguentamos. O impacto é grande. Impacta os nossos órgãos. A gente já leu aqui. Quer dizer que o Evangelho, quando a gente fala reforma íntima, quando a gente fala transformação moral, não é coisa de religião, não. Não é coisa de, faz o que eu estou falando, doutrinando, não. Cada um é cada um. Cada um está colhendo exatamente o que plantou e vai colher amanhã o que plantar agora. Por que a gente não muda agora? Sai daqui já... mas eu não dou conta de fazer as pazes com o meu ex lá, porque a gente nem fala mais, tem 30 anos, ou com meu irmão, quando a gente brigou, por causa de não sei o quê. Tudo bem, faz uma oração para ele, para ela. Vibra perdão, vibra de coração mesmo, uma intenção verdadeira. Se o cunho permanente, se o nosso caráter original do nosso perispírito, ele já está com aquela coloração, aquele odor, aquele magnetismo, aquela textura, se eu começo o movimento, entram sinais acidentais, que Ramatiz fala, que é como se fosse feixes de luz entrando nesse campo perispiritual. Olha a coisa mudando, olha a luz entrando. Eu ainda sou ciumento, maledicente, enfim, mas eu já estou no movimento de autoconhecimento, de transformação moral. As coisas vão melhorando, é um passo a passo, devagar, e vai mudando a turma que nos rodeia. Por isso que Paulo falou nas epístolas aos Romanos, né? Quando ele fala, estamos cercados de uma nuvem de testemunhos. Paulo falou isso. E para finalizar, porque tudo que a gente rodou, eu queria chegar aqui, no poder mental que cada um de vocês tem, encarnados e desencarnados. Vocês não têm noção do poder que vocês têm. E no livro, Ramatiz fala, poder mental, as portas do céu ou do inferno. Olha o que ele fala. Ele fala que o nosso poder mental é a porta do céu ou do inferno. Isso está no livro Magia de Redenção. Olha o que ele fala, Ramatiz. Os pensamentos sublimes e altruístas são de vibração muito rápida e sutil. Quando eu tenho um pensamento de compaixão, de piedade, a vibração desse pensamento é muito rápida, é muito sutil. Alimentados por um combustível diáfano, que não deixa resíduos no perispírito. Lembra? Perispírito, o bem expande e o mal contrai. Quando atraídos por outras mentes afins, eles também ativam os sentimentos e as emoções superiores. Quando a gente está em oração, em meditação, reconciliando, pensando bem, respeitando, defendendo o meio ambiente, enfim, vibrando humildade, vibrando um pouco mais de simplicidade, enfim, fazendo bem, onde a gente estiver. As ideias e sugestões e criações mentais sobre amor, a paz e o bem, em verdade, são energias extraordinárias e de qualidade incomum que adubam o crescimento sadio do homem. Muito bem. Vamos para o outro lado agora? Os pensamentos malévolos, vingativos, coléricos, odiosos, imandam-se do magnetismo inferior, sim, é um pensamento de baixa frequência, ele vai imantar com todo o magnetismo inferior do nosso planeta que está naquela faixa mental. Impregna-se de magnetismo inferior e sobrecarregam-se de fluido mental, astralino e etéreo de baixa vibração, agindo tão eficaz e rapidamente na atmosfera terrena. Ramatiz chama de coagulação mental astral. Quer dizer, quando eu penso uma coisa negativa, é como se eu estivesse me embotando. Quando eu penso, eu medito, eu oro, eu penso bem, é como se eu estivesse se expandindo.
Enquanto a energia diáfana, utilizada pelos bons pensamentos, volatiza-se do perispírito, absorvida pelo éter superior, a substância mental e astralina necessária para sustentar e mover os pensamentos daninhos, os maus pensamentos e pecaminosos, adere fortemente à vestimenta perispiritual. Quer dizer que aquele pensamento, essa coagulação de um pensamento de ódio, de rancor, dos 4 P's lá, lembra dos P's, pensamento? É os pensamentos que a gente tem, gente. A agressividade, é o nosso pensamento. Adere o nosso perispírito, a vestimenta perispiritual, formando escórias, feridas da alma, fulcros desarmônicos aderidos ao nosso perispírito, que mais tarde produzem sofrimento ao serem drenadas para a carne ou desintegradas nos charcos terapêuticos do astral inferior. O que é isso, Sérgio? Bom, eu pensei lá, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar não. Eu sou, o negócio é eu mesmo, só eu, os outros eu não estou nem aí, meus filhos só, né, e o resto ali não estou nem aí. Beleza, tudo bem. Já viu gente assim? Minha família, o resto se dane, né? Tá bom. Hoje eu escuto isso, eu faço é rezar para a pessoa. Por quê? Porque esse pensamento, ele vai impregnar com o magnetismo inferior da Terra, vai impactar o campo perispiritual dele, que é ele próprio, vai criar um fulcro desarmônico nessa alma, uma ferida moral na alma dessa pessoa, vai densificar esse perispírito. E como é que isso vai sair de nós? É o processo evolutivo. Do homem primitivo até o anjo, esse perispírito vai o quê? Vai se tornando mais sutil, de denso, mais sutil até que não precisa mais de perispírito. A segunda morte, quando não precisa mais reencarnar. Está impregnado com esses equívocos meus e como é que drena? Ramatiz falou aqui de 2 formas. Ou drena pela carne, quer dizer, eu tenho um problema no coração, um problema, um problema congênito, enfim, as mazelas que a gente tem, às vezes, desde criança, aparece, é um dreno kármico. Quem quiser ler mais sobre isso, mediunidade de cura, fisiologia da alma, tá tudo aí, ó, tem um aqui, ó, os livros, tá aqui, ó, fisiologia da alma, aqui, ó, dreno kármico. Ou, por encarnado, é um dreno kármico, porque o corpo é um mata-borrão. Então, esse fulcro desarmônico, ele tem 2 formas. Uma forma é na carne, eu vou ter esse dreno. Ah, mas o dreno vai ser igual está lá? Não. Se eu resolvo mudar, se eu resolvo, através do autoconhecimento, da transformação moral, a minha intenção, é como se decretasse uma moratória. Então tá bom. Você resolveu mudar? Peraí, então. Às vezes o cara para ter um câncer fulminante tem só uma pneumoniazinha, uma gripinha, enfim. O dreno a misericórdia do Pai é infinita. Ou é na carne, ou nos charcos umbralinos. O que é charco umbralino, Sérgio? Só lê na obra de André Luiz. A pessoa desencarna, o perispírito está tão densificado de atitudes pecaminosas que aquele irmão tem que ir para um charco umbralino para drenar um pouco daqueles fulcros desarmônicos da alma. Está aí o inferno que tantas pessoas falaram. Mas não é como falaram, né? Eterno, fogo eterno. Não existe nada eterno. Eterno é Deus. Vai lá, drena, dá uma penada lá, na hora que ele arrepender, ele volta e tem que... Aquele cara que ele prejudicou vai virar filho dele, mulher dele, ele vai... Amor, tem que ir pro amor. Tem jeito. Ou vai por bem no amor, ou vai por mal, nos charcos umbralinos, nas doenças. Não tem jeito. O caminho é o amor. Nós somos feitos de amor. Ou a gente decide pelo amor, ou o amor vai vir até nós. Não tem como. É uma decisão de cada um de nós. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Já acabou nosso horário, né? Qual que é a conclusão? Eu anotei aqui uma conclusão pra gente. Conclusão. Pô, o óculos aqui. A gente sair daqui com a conclusão. Conclusão. O conteúdo da nossa consciência, presta atenção, gente. O grau do nosso conhecimento espiritual, as nossas reflexões que a gente tem refletido, as nossas percepções da vida, as nossas crenças,
Os nossos padrões de comportamento, nossas qualidades morais e naturais são o nosso tesouro. Aquilo a partir do qual nós vamos construir a nossa vida. Nós vamos tecer a nossa vida com os fios desses pensamentos, desses sentimentos, das nossas qualidades morais. E qual que é o escudo protetor que a gente pode ter contra os processos obsessivos? Porque tem um escudo protetor. Nós já falamos nele aqui. O autoconhecimento é a transformação moral, gerando o equilíbrio psíquico, criando uma rigidez psicofísica. Vocês sabem o que é rigidez no dicionário? É boa saúde. Quer dizer que o autoconhecimento e a transformação moral, gerando um equilíbrio psíquico, gera uma rigidez psicofísica, através dos pensamentos elevados, hábitos da prece, atitudes dignas e sentimentos alinhados com os preceitos crísticos. Tem o Evangelho, meus irmãos, como nosso roteiro de luz. Deus abençoe os nossos propósitos, né, de sermos pessoas melhores, e saiam daqui vibrando com esse conhecimento, vibrando essa energia, para onde vocês estiverem. Obrigado pela paciência.